Este. Posteriormente, em São José da Costa Rica, no Oriente Médio, em Doha, capital do Catar, ele foi embaixador de 2012 a 2014, ocasião em que acompanhou de perto a crise Israel vezes Palestina e a terrível Operação Margem Protetora, que foi o genocídio que antecedeu o atual que está em curso. O Tadeu vai falar sobre a experiência dele, sobre os estudos feitos ao longo desse tempo, e ele pediu um tempo a mais, combinou conosco 45 minutos. Eu peço o Gilberto para me ajudar, porque eu estou no celular e tenho dificuldade de acompanhar no celular, que o meu computador não sei o que Silêncio aconteceu. PowerPoint. Tá. Então, com a palavra, o nosso querido Tadeu. Muito obrigado, Consuelo. Eu pedi os 45 minutos, mas vou fazer tudo para que não chegar a eles, tá? Eu vou falar muito rápido, isso vai exigir de vocês um certo sacrifício, mas melhor assim do que eu prorrogar muito essa minha fala. Então, antes de mais nada, eu queria, além de agradecer a você, Consuelo, agradecer a presença de todos que estão conosco aqui, ou seja, os colegas do Observatório e demais companheiros e companheiras que hoje nos acompanham. Eu achei que era preciso começar essa minha fala com uma explicação que, para mim, me parece indispensável. Quando eu recebi do Gilberto Cardoso o convite para conversarmos sobre Israel, Palestina e a guerra que Netanyahu declarou contra os habitantes de Gaza no dia 7 passado, eu confesso que o meu primeiro impulso foi dizer não. Isso porque, apesar de eu estar seguindo assim, com muita atenção esse conflito pavoroso, eu sou consciente de que eu não disponho de conhecimento suficiente para analisá-lo com a profundidade que os acontecimentos demandam. Mas eu, afinal, preferi dizer sim, né, para tentar me aproximar um pouco do bom, sabendo que o ótimo é inalcançável. É por isso que eu estou com vocês hoje, na condição de palestrante. Eu tenho, como disse a Consuelo, eu tenho um pouco de familiaridade com o tema Palestina-Israel, exatamente por isso, porque de 2012 a 2014, quando eu estive à frente da embaixada nossa em Doha, eu também acompanhei com muita atenção a dinâmica da agressão israelense contra os habitantes de Gaza. Essa agressão se chamou, foi o nome que os israelenses deram, Operação Margem Protetora. E essa Operação Margem Protetora foi a mais mortífera das incursões israelenses em Gaza desde 2008. Ela é de 2014 e nada de similar havia acontecido entre 2008 e 2014. Os resultados da operação, que bombardeou a área que a gente sabe que é superpovoada de Gaza, onde hoje tentam sobreviver cerca de 1.300.000 pessoas, foi um bombardeamento insano. Insano em termos de perda de humanas e materiais. E o resultado desse esforço destruidor, em termos militares e estratégicos, não foi em nada decisivo. A prova é que nós estamos vivendo o momento que vivemos hoje. Os seus resultados, então, não foram decisivos. E Gaza, eu acho que é muito importante a gente recordar, desde 2006, ela se tornou o que os defensores de direitos humanos chamam de a maior prisão a céu aberto do planeta. Gaza, para vocês terem uma ideia, em termos comparativos, ela se estende por apenas 365 quilômetros quadrados, mais ou menos a metade da superfície
da ilha de São Luís do Maranhão. Ao final dessa operação Margem Protetora, que durou 49 dias, o Ilan Pappe, que é um grande historiador, entre os novos historiadores israelenses, ele vive exilado na Inglaterra, ele, num livro dele, que eu inclusive passei para vocês, se chama 10 mitos sobre Israel, o Pappe diz que, no mínimo, com essa operação Margem Protetora, 2.125 gazenses morreram. No máximo, os dados variam, 2.310. Desse total, 551 eram crianças e 299 mulheres. O número de feridos, também as estimativas variam, os dados nunca são com precisão suíça, mas o número de feridos ficou entre um mínimo de 10.526 e um máximo de 10.895. Entre eles incluídos 3.374 crianças, das quais mais de 1.000 ficaram com sequelas permanentes. Do lado israelense, foram mortos 66 soldados e 5 civis, incluídos entre os civis uma criança e um civil tailandês. Esse entrou na fria, né, sem nem saber por quê. No curso da operação, as forças israelenses destruíram cerca de 17.000 casas e danificaram ou destruíram parcialmente outras 30.000 aproximadamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que regressar a 2014, regressar a essa operação terrível, já nos diz que, para, de fato, entendermos a nova guerra imposta a Gaza, torna-se imprescindível recuar ainda mais no tempo. Ficar no presente nos torna vítimas de outra guerra, a guerra que nos é imposta pelos grandes meios de comunicação ocidentais e brasileiros. Ambos fazem a cobertura das operações de maneira tão enviesada, tão pró-Israel, que seus comentários e seus comentaristas chegam a ser um insulto à inteligência de quem tenta pensar moto próprio. O que nós temos em Gaza é uma tragédia em alta voltagem, mas também nós temos uma versão em Gaza, que é, a meu ver, a tragédia em baixa voltagem. A tragédia em baixa voltagem é a vida diária normal dos palestinos, tanto em Gaza quanto fora de Gaza. E a tragédia em alta voltagem foi reiniciada no dia 7 de outubro, quando o Hamas e vários outros grupos que fazem resistência armada a Israel como potência ocupante lançaram o seu mais poderoso ataque. E nesse ataque, no seu primeiro dia, pereceram mais de 1.300 israelenses, entre militares e civis. Para os que, como nós, levamos na devida conta o alto valor do direito humanitário e do direito de guerra como parte do direito internacional público, e que também estimamos o direito internacional dos direitos humanos, algo é indubitável nisso tudo. Ao longo do conflito, ambos os lados surgem como violadores. Ambos os lados são, portanto, condenáveis. Ambas as forças beligerantes violaram as disposições da ONU e muito mais. Mas também a gente tem que assinalar, nesse quadro de violações compartilhadas, algo que, a meu ver, é importante. Não é uma mera nuance. É a diferença de escala. Uma é a intensidade da violência palestina. Outra, a maciça violência israelense. Então, o que eu falei da necessidade de darmos uma marcha ré no tempo. Aí eu me perguntei, mas, pai, marcha ré até quando? Ir para trás para entender até quando? Aí, agora veja só. Ontem eu li, nessa coisa que eu estou lendo desesperadamente, eu li um artigo de opinião. Um artigo, para mim, demasiado fraco em muitos sentidos, mas de um analista russo reputado.
um senhor chamado Fyodor Lukyanov. Ele é o editor-chefe da revista Rússia nos Assuntos Globais. E ele, Lukyanov, defende a tese de que, para bem entender a questão palestina, a gente tem que retroceder até os tempos modernos. Para mim, a gente não precisa chegar a tanto. Eu penso que, para a gente ter um razoável entendimento da questão, há, sim, que passar de uma questão a outra, passar da questão palestina para a questão judaica. E é o que eu tento fazer hoje, e para isso eu vou apresentar a vocês quase que uma espécie de feira de tópicos soltos, ou talvez, dizendo melhor, teses algo esparsas, né? Em que a vocês competirá em muito articular internamente. Vamos lá. Vamos ao que, em seu conjunto, são apenas opiniões minhas. E nós todos sabemos que doxa é diferente de episteme. Então, eu estou com a doxa hoje. A tese primeira. A questão judaica é historicamente um tema e um problema, ambos plurisseculares, da Europa e dos seus povos. Isso, ainda que a questão judaica repercuta muito além da Europa e dos seus povos. Tese número 2. A questão judaica essencialmente resulta das perseguições, discriminações, preconceitos, matanças e limitações jurídicas e institucionais de toda ordem que vitimaram e afogaram as comunidades judaicas europeias. Elas, numa precária interação com o que eles chamariam de um mundo gentil europeu. Tese 3. A responsabilidade do cristianismo nisso tudo é de primeira ordem. O cristianismo, seja na sua variante católica, seja na reformista, seja na ortodoxa, participou direta ou indiretamente dessas perseguições, dessas discriminações, dessas matanças, de que foram vítimas as comunidades judias e seus guetos. A nódoa permanente, apesar do que foi lavado depois da Segunda Guerra Mundial, continua. Tese 4. As tentativas da intelectualidade, digamos, iluminista europeia, tentativas de superar a questão judaica, não se revelaram eficazes. O antissemitismo era muito arraigado. E como também fracassaram as tentativas dos judeus europeus de se inserirem na vida das respectivas sociedades às quais, afinal, eles pertenciam. Os judeus, na verdade, pertenciam e não pertenciam às suas respectivas sociedades europeias. Ou seja, a situação deles era de um dilaceramento constante. Eu me lembro que, eu não sei exatamente o texto, mas eu li e acho essa frase tão incrível. Engels se referindo a judeus na Polônia. Ele dizia: os judeus poloneses viviam nos poros da sociedade. E isso que eu estou dizendo a vocês, de certa forma, é a ilustração dessa frasezinha do Engels. Tese 5. Dizer isso tudo é apontar para o horror que foi, que é e que será o antissemitismo europeu, que continuou forte e que, afinal, desembocou na sua formulação mais criminosa e mais sistemática, a dos nazistas, dos fascistas e dos nacionalistas europeus excludentes, nacionalismo étnico, na elaboração e na concretização parcial que fez 6 milhões de vítimas do que foi a chamada solução final. Tese 6. É contra esse pano de fundo que, na segunda metade do século XIX, se constituiu uma variante específica de nacionalismo étnico-religioso, a ideologia sionista
em oposição ao pensamento então dominante no âmbito judeu, no âmbito judaico, o pensamento defensor do chamado integracionismo. Né? Prossigamos. Há um historiador importante palestino, Adel Safty. Ele tem 2 livros muito importantes, que eu saiba. Deve ter muito mais. Adel Safty, que é um renomado historiador palestino, num livro que ele intitulou A Força Sobrepuja o Direito, ele afirma, aspas, os ideais intelectuais que possibilitaram a transição do integracionismo à Revolução Sionista foram articulados por um grupo de pensadores judeus na segunda metade do século XIX. Na origem do sionismo, Safty destaca a contribuição do rabino alemão Moses Hess, nascido em 1812, falecido em 1875. Hess, na Alemanha da década de 40, 1840, era chamado de o Rabino Vermelho, por conta do seu comunismo radical. Hess foi, por algum tempo, amigo de Marx e de Engels, e se jactava de haver convertido Engels ao comunismo. Feita a sua passagem ao sionismo, movimento do qual foi um dos precursores, Moses Hess publicou em 1862 uma obra intitulada Roma e Jerusalém. Nela, Hess defendia a ideia de que o nacionalismo era uma brotação natural da história e sustentava que, mesmo se os judeus se emancipassem no seio das sociedades europeias às quais eles pertenciam de alguma forma, eles ainda assim nunca seriam respeitados, a não ser que negassem as suas origens. Para Hess, quem afirma o Safty, nem reforma, nem batismo, nem educação, nem emancipação abririam por completo as portas dos judeus à vida social europeia. Ao ver desse historiador palestino, o pensamento sionista de Hess é fundamental. Isso porque o rabino haveria sido o primeiro pensador judeu a formular de maneira sistemática a ideia sionista. E nesse processo de construção do sionismo também se destacam pelo menos outros 2 nomes. Theodor Herzl, nascido em 1860, falecido em 1904, e Chaim Weizmann, nascido em 1874, falecido em 1952. Então, ora, eu vejo, enquanto o sionismo se via como o futuro do povo judeu, o antissemitismo se fortalecia no espaço europeu. E basta lembrar o Affaire Dreyfus, 1894, e os pogroms russos que se prolongaram de 1881 a 1884. Eu creio que são suficientes para os nossos objetivos de hoje, o que nós fizemos aqui juntos em matéria de volta às origens da questão judaica. Suficiente, sobretudo se a gente inclui nessa apresentação alguns pontos. Se incluímos a primeira aliá foi realizada em 1882 e se estendeu até 1904. Os 3 primeiros congressos sionistas mundiais, 1897, 1898, 1899. A segunda aliá, 1904 até 1914. A criação do Fundo Nacional Judeu em 1901. E, em 1908, o estabelecimento do Gabinete da Palestina. Gabinete que, em 1929, se tornou a Agência Judaica. Ao longo, então, dessas décadas, montou-se um complexo amálgama, um amálgama político, um amálgama político-diplomático também, um amálgama ideológico e empresarial. E esse amálgama impulsou a transferência para a Palestina de judeus perseguidos ou ameaçados de perseguição na Europa. Historicamente, segundo o
o historiador judeu antisionista Ilan Pappé, essa complexa operação ela se sustentou e foi sustentada por ao menos 4 dos 10 mitos que ele examina nesse livro dele, que é um livro que eu recomendo a vocês. Eu mandei por PDF há um tempo atrás. Mito 1. A Palestina era uma terra vazia, uma terra sem povo. Mito 2. Os judeus eram um povo sem terra. Mito 3. Sionismo é igual a judaísmo. E mito 4. Sionismo não é colonialismo. A esses 4 mitos, Pape agrega outros 6, relativos, sobretudo, à fortificação da justificação do Israel sionista pós-1948. São eles. Mito 5. Em 1948, os palestinos deixaram voluntariamente sua pátria. Mito 6. A Guerra de 67 foi uma guerra sem escolha. Não havia outra alternativa. Mito 7. Israel é a única democracia na região médio-oriental. Mito 8. É Óslo como mitologias. Mito 9. Gaza como mitologia. Mito 10. A solução de 2 estados é o único caminho a seguir. Eu acho que, para feita essa apresentação, nós já estamos agora em condições, eu creio, de analisar de maneira menos superficial a questão palestina, questão originária de outra questão originada por outra questão, a questão judaica europeia. Processo esse que foi impulsado pela primazia do sionismo sobre as outras correntes do pensamento judaico. A meu ver, a primazia sionista e a sua capacidade extraordinária de mobilizar e de organizar, mobilização e organização assim, exemplares, afinal não criaram a questão palestina. A questão palestina como consequência do bem-sucedido plano de fundar um Estado-nação de caráter étnico e religioso excludente. Ou seja, um Estado necessariamente oposto aos interesses da população não judia do território, população enraizada na Palestina desde muitos séculos. Esse Estado é fruto também da colonização de povoamento, isso é fundamental. Colonização de povoamento. Esse Estado se revela, desde o início, duplamente apartheísta. Hoje, ele é apartheísta em relação a 20% de sua população, 20% de população árabe palestina que vive em Israel. E também é apartheísta, e acho que mais do que isso, é um apartheísta formal, pronunciadamente inimigo do povo palestino, que vive em Gaza, que vive na Cisjordânia, que vive em Jerusalém. A seguir, acho que tem uma interferência. Alguém podia controlar a interferência? Já fechei. Obrigado. A seguir, eu vou lhes apresentar uma visão da guerra oficialmente declarada por Israel contra Gaza. É a minha visão. Essa guerra, a cada dia que passa, para mim, ela ameaça converter-se, se é que já não se converteu, numa segunda Nakba. Ela ameaça também expandir-se, uma expansão que ninguém sabe aonde pode chegar. É uma guerra que, caso se expanda, pode convulsionar o Golfo Pérsico e convulsionar diretamente ou indiretamente a área, por exemplo, do Maghreb inteiro, a área do Sahel inteiro, áreas mais abaixo do Sahel, onde o islamismo militante, o Islã, que chamam político, é forte. Pode chegar até mais longe, porque ainda tem o mundo islâmico na Ásia. Na Ásia, que eu digo, no Extremo Oriente, não só no Médio Oriente, né? Então, essa guerra, para mim, é o desenvolvimento mais recente da concretização de um projeto iniciado em 1948, um projeto voltado para a constituição, no fundo, do Grande Israel. Outro dia, o Netanyahu foi lá na ONU, um tempo atrás, não muito tempo, né? Agora nessa reunião que está rolando,
E ele levou um mapa que era um mapa louco. E que era, ele dizia, ó, é isso que nós estamos criando um novo Oriente Médio. Está aqui o mapa do novo Oriente Médio. Não tinha palestino, não tinha palestino, não tinha nada disso. Isso aí saiu nos vídeos, eu vi, sugiro vocês a verem, como uma imagem pedagógica. Essa operação, então, que se iniciou em 1948, ela tem sua inspiração mais longínqua em Jabotinsky, em Begin, na Irgun, no Grupo Stern. E os seus máximos representantes, que são mais recentes, além do próprio Begin, são Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu. Então, tem, digamos assim, uma linhagem nisso tudo. E é também importante conferir, que vocês confiram. Já não, a meu ver, já não existe mais esquerda em Israel. Existem, sim, homens e mulheres de esquerda, pessoas muitas vezes notáveis e sempre muito corajosas. Pessoas que defendem a possibilidade, vejam que é ser esperançoso, defendem a possibilidade de uma refundação do Estado de Israel e de uma reforma, que a gente diria, moral e intelectual profunda, que conduz o país a uma democracia real, onde possam conviver todas as diferenças. Essa democracia real seria a superação da questão palestina. Hoje, a meu ver, essa democracia real é puro sonho, infelizmente. No fundo, além disso tudo que eu te apresentei a vocês, existe uma dupla lógica nisso tudo, que é uma dupla lógica friamente implementada por Israel. É uma fria lógica, uma dupla lógica, uma implementação fria que tornou, eu diria, quase imperativa a reação armada do Hamas e dos outros grupos. Para mim, eu ver, eu ainda não consegui realmente entender. Para mim, é uma reação desesperada dessas organizações político-militares atuantes em Gaza. É um tudo ou nada que a gente não sabe estabelecer o cálculo político, o cálculo estratégico, o cálculo, afinal, dessa equação. O que nós temos é a desproporcionalidade da reação israelense. Ela é de tal ordem e faz empalidecer as violações severas, graves, criminosas de vários direitos, violações cometidas pelo lado palestino. Eu diria que as violações de um lado seriam, se a gente pensasse em termos econômicos, seriam de dimensão, entre aspas, artesanal. Né? Tal como os seus mísseis. Os mísseis dessa moçada são quase artesanais, dizem os entendidos. As violações cometidas pelo outro lado são, digamos assim, nesse sentido, industriais, são maciças, são cometendo crimes de tal ordem que são crimes passíveis, estão sendo, não só passíveis, mas estão sendo acusados, as forças israelenses, de genocídio. Então, a gente sabe que o genocídio está aí. A lógica, é uma lógica dupla. É essa lógica dupla que orienta Israel desde 1948, que orienta as ações israelenses. E essa lógica e essas ações, elas inevitavelmente conduzem, de tempos em tempos, a limpezas étnicas e ao aperfeiçoamento do crime de genocídio. A colonização de povoamento à maneira sionista, ela junta numa dupla lógica. O procedimento deriva, coisa muito importante, o nomezinho dessa lógica, dado pelo Popper, a lógica da eliminação do outro. O segundo procedimento, denominação do Popper, é a lógica da desqualificação absoluta do outro. Essa segunda lógica proclama a inferioridade do povo subjugado vis-à-vis o povo dominador. É uma lógica que termina por construir a imagem do dominado como algo, afinal, ao menos tendencialmente, algo sobre-humano. Eu vou concluir essa minha fala, eu acho que eu não levei 40 minutos, graças
concluo citando Ilan Pappe e fazendo um comentário curto meu, pessoal. Cito Pappe, aspas. Na África do Sul, essa lógica dupla levou à criação do sistema de apartheid, fundado oficialmente em 1948, o mesmo ano em que o movimento sionista traduziu essas mesmas lógicas em uma operação de limpeza étnica na Palestina. Fecha aspas. Comentário meu conclusivo. Tradutório. O tradutor, às vezes, é mesmo traidor. A tradução sionista do apartheid sul-africano e rhodesiano revelou-se muito pior do que o texto original. Muito obrigado pela paciência de vocês. Conselheiro, seu microfone está fechado. Consuelo, seu Consuelo. microfone, Consuelo. O Tadeu pediu 40 minutos e não falou os 30. Que bom, eu ando surpreendendo o mundo. E a mim mesmo. Consuelo, por favor, o seu microfone está desligado. Até o momento, nós temos a inscrição do Alberto. A dinâmica sugerida pelo Tadeu é dialogar um por um, ao invés de fazer blocos de conversa. E eu acho que é possível fazer isso. Enquanto a Consuelo não liga o microfone dela, tem aqui 2 comentários. Alberto, você já vai começar? Já pode começar enquanto a gente vai conversando com a Sueli. Depois tem o Newton lá do Maranhão. Pode começar, Alberto. Primeiro, eu queria agradecer, Tadeu, por essa exposição muito ampla e bastante significativa, partindo até do século XIX. E queria só acrescentar assim, mais recente que vi hoje assistindo a televisão italiana, né? A primeira é uma dura crítica do secretário-geral da ONU, Guterres, contra o governo israelense, dizendo que o ataque de Hamas, dia 7 de outubro, é uma consequência das ações precedentes do governo israelense. E aí o embaixador israelense na ONU, que estava presente, criticou duramente contra o secretário-geral da ONU, pedindo a demissão dele. Eu acho que Israel também não está unido nessa situação, né, que estão vivendo. De um lado, tem, parece que 2 generais do exército israelense que estão criticando Netanyahu porque ele estaria, assim, adiando a entrada dentro da fase de guerra de troca de terra. E também fez uma declaração de uma atriz famosa a nível mundial, árabe-israelense, que postou uma nota, né, nas redes sociais apoiando a ação de Hamas. Depois ela se retratou, mas foi muito criticada também por outros atores, atrizes lá de Israel. Então, a situação tá bastante complicada. Só acrescentar essas coisas. Eu te agradeço muito essa tua contribuição, que são contribuições factuais, mas são contribuições factuais que ajudam a gente. São as coisas mais recentes. Eu acho que ajudam a gente. Eu tentei fazer um quadro muito amplo para exatamente deixar cada um de nós, inclusive a mim mesmo, depois preencher esse quadro, como se fosse realmente uma moldura, uma tela, umas linhas
uns croquis, e aí a gente se vira. Eu acho que você contribuiu com essas agregações factuais que eu acho todas importantes, né? A crítica do secretário-geral retrata o desespero de quem, formalmente, é o principal funcionário planetário a cuidar da chamada governança global. O fato de esse, esse secretário-geral ter feito esse tipo de crítica ao governo Netanyahu mostra, por um lado, a gravidade das violações cometidas pelo governo Netanyahu. E, por outro lado, mostra, quase como eu falei, o desespero do Hamas, quando ele decide a fazer essa incursão no dia 7, tudo estava caindo, eles não aguentavam mais ter sido, digamos assim, tão agredidos. Eu acho que, de certa maneira, eu vou especular. Eu acho que essa fala do secretário-geral, eu não li ainda, mas ela é uma fala que retrata também o desespero da ONU, porque a ONU está vendo que ela está, no meio dessa crise, ela está perdida. Ela não está conseguindo nem o mínimo. O mínimo que a ONU poderia ter adotado, se os americanos não tivessem vetado o projeto de resolução brasileiro, que era um projeto mínimo minimorum, era só para quebrar o galho ali da situação na fronteira, deixar entrar ajuda humanitária, permitir a saída de algumas pessoas, acho que estavam, né, estrangeiras que estavam lá, de brasileiros, etc., que estão lá. Então, eu acho que a crise é tão grave, as violações são tão maciças, a guerra é tão absolutamente terrorífica, que o secretário da Jordão tem que abrir a boca e dizer, no fundo, a verdade. Agora, o mais interessante disso que você disse foi a reação do embaixador israelense, né? E que mostra também que, no fundo, eu creio que Israel está começando a ter uma ideia de como é difícil, insustentável, a situação israelense. Por quê? A situação israelense, de acordo com as promessas e ameaças e tudo que já aconteceu, a situação israelense é o seguinte: Israel está produzindo a segunda Nakba, mas ele está produzindo a segunda Nakba não em 1948, mas em 2023. O mundo inteiro está vendo isso. Por mais que os comentaristas ocidentais e os nossos comentaristas das grandes redes brasileiras, em geral, copiam a linha ocidental servilmente ou inventam penduricalhos. Mas o fato real é de que o mundo está vendo a Nakba ser elaborada, construída, operacionalizada, e o mundo, por mais que seja manipulada a opinião pública em escala planetária, as imagens falam por si mesmas. Então, não dá muito. Eu confesso, eu tenho muito pouca paciência para ver televisão, para ver o que eu chamo de fazedores rasos de opinião. Eu não tenho paciência para aguentar, para ver isso. A mistificação é tão óbvia. Eu quero mistificações inteligentes. Essas, pelo menos, me fazem pensar. Mistificações óbvias me dão um tédio e um horror. Então, eu vejo pouco, não tenho paciência para isso. Mas o pouco que eu vejo é uma dissociação absolutamente psicótica entre a imagem e a fala. Isso cai mal. Isso cria problemas. Isso não vai ajudar. E os outros pontos que você tocou, né? Inclusive da moça cantora que teve que se retratar, isso aí, digamos, tudo isso são pequenos sinais, tirando as falas do secretário-geral, que é um sinal maior, tirando a reação do embaixador israelense, que é meio desesperada. Isso tudo, os pequenos pontos, é isso que eu digo, a gente tem que... Eu, quando apresentei para vocês esse quadro amplo, é para vocês testarem esse quadro amplo, para dizer, ó, será que esse negócio funciona? E eu acho que, para mim, esse quadro amplo tem funcionado. Eu estou colocando todos esses pequenos, relativamente, pequenos pontos dentro do quadro para que nos deem algum tipo de sensação de que essa coisa não pode continuar.
tem que parar isso. Mas se por um acaso Israel for tão obtuso, o sionismo tenha chegado a um tal grau de degradação, né? Não é mais o sionismo sofisticado de um Martin Buber, é um sionismo bárbaro, que tem sua origem no Jabotinsky, na Menachem na Irgun, né? É um sionismo que é de uma absoluta barbárie. É a barbárie mais tecnológica existente hoje no planeta. E isso aí, Israel, eu digo assim, eu tenho um lado meio frio de análise. O meu lado frio de análise diz: Israel pode até vencer militarmente essa guerra, mas o preço que ele vai pagar, é uma vitória, é uma derrota estratégica enorme. E não é só dele, é a derrota estratégica enorme dos Estados Unidos, aí de uma derrota estratégica enorme da Europa. Claro que a Europa, como sempre, vai ter suas nuances, e a Europa sempre é aquilo que é a Europa. A Europa é uma coisa, a Europa é um pouco a Europa que ao mesmo tempo morde e assopra. Então, agora mesmo eu li outro dia que estão mandando, a União Europeia vai mandar não sei quantos milhões, não sei do que, para ajudar a população de Gaza, porque aí os direitos humanos surgem esplendorosos. E só que a União Europeia e a OTAN são o que são, né? E os Estados Unidos são países hegemônicos. Então, os Estados Unidos embarcou nessa história, vai ser desgastado enormemente, seja que o Israel se contenha um pouco, seja que Israel não se contenha para nada. E isso um pouco também está acontecendo, só que a coisa é reversa no cenário russo-ucraniano. Eu paro por aqui, já falei até demais. Eu combinei com o Tadeu que as perguntas seriam feitas uma a uma para que ele melhor administrasse essas respostas. E a pessoa seguinte inscrita é o Newton. Newton. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer, esse grande conhecimento. Desde quando comecei o conflito, estou aprendendo bastante. Eu tenho que ter fonte de todos os lados, né? Eu não quero ficar obtuso, né? Já aprendi mais de 5.000 anos de história, foi fascinante. E, meu Deus do céu, é muito bom ter essa fonte de conhecimento, né? Eu só tenho uma pergunta, mas eu também tenho uma análise, né, que está me preocupando. Já vi movimento do Paquistão, a Rússia está se movimentando, o Catar já falou, a Rússia já ameaçou, e isso está me preocupando, como ele falou na primeira tese, né? O Islã está se movimentando mesmo. Isso está me preocupando, tá? Se Israel mesmo for tão obtuso a continuar, vai ser uma grande perda militar, não militar, mas vai ser uma grande perda para Israel. Acho que não só para Israel, tá? E a pergunta é o seguinte: eu tive uma discussão, não, um debate sobre a diáspora, anos 70 depois de Cristo. Eu quis encontrar um ponto zero, né? Não coloquei 48, não. Quis encontrar um ponto zero, aquele quando o povo judeu se dispersou pelo mundo, né? Essa grande diáspora que eles falam, né? Eu queria saber mesmo se essa diáspora mesmo, que nos ensina no livro de história, existiu, se é um conto, se é um fato, ou se é um mito. É só isso que eu queria saber, tá bom? Só isso. Te agradeço a pergunta. Acho que as suas preocupações são preocupações super legítimas. A sua preocupação com, digamos assim, o que eu chamei de a possibilidade de uma extensão territorial da guerra, que essa possibilidade está aí, ela lateja, e é claro que para que isso ocorra, isso vai ter, digamos assim, que ser colocado não nesse quadro que eu coloquei para vocês, mas numa moldura ainda maior, que é a moldura geopolítica, geoestratégica, geoeconômica, que rege um momento longo, um período longo de crise geral da ordem que eu chamo de ordem sistema, a ordem sistema internacional,
criada ao final da Segunda Guerra Mundial, ela teve algumas transformações internas, ela se tornou o que os europeus chamam a ordem internacional baseada em regras, mas essa ordem internacional baseada em regras, que é assim, a racionalização de um unilateralismo hegemônico dos Estados Unidos, que foi também a hegemonização de um desenho de mundo econômico chamado neoliberalismo, tanto a ordem internacional baseada em regras, quanto o neoliberalismo como um dos seus braços, diretos, mas braços fortes, eles estão em crise, mas estão em crise há muito tempo. E agora eles estão em crise maior ainda, porque está se formando o que os chineses e os russos chamam de uma amizade sem limites. O problema é que essa amizade sem limites ela está constituindo um polo euroasiático oposto, em última instância, oposto ao chamado polo ocidental transatlântico. E essa amizade sem limites, ela está sendo, na verdade, a minha percepção, eu nunca acho que ela é uma percepção correta, perfeita, muito menos científica, muito menos metodologicamente fundada, muitíssimo menos epistemicamente articulada. É apenas uma opinião minha. Mas eu acho que o que está acontecendo é que essa amizade sem limite, que constituiu o começo desse polo euroasiático, ela está sendo testada, sobretudo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se a Rússia conseguir, parece que está conseguindo, mas é cedo para dizer isso, com certeza absoluta, mas se a Rússia conseguir infligir uma derrota à Ucrânia, uma derrota que não tem que ser completa, mas uma derrota que seja uma derrota óbvia, uma derrota que não se possa esconder. Na verdade, será uma derrota não só da Ucrânia. A Ucrânia será quem vai pagar mais por essa derrota. A Ucrânia foi quem se habilitou para fazer o papel que fez, e um papel que ela esperava que fosse glorioso, que não está sendo glorioso. Mas essa derrota será uma derrota não só da Ucrânia, ela será uma derrota da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos e até mesmo dos chamados parceiros extra-regionais da OTAN. Aí pega assim, países como Israel, países como Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, ainda tem os outros adereços que não me vem à cabeça agora. Mas o que está acontecendo é isso. E é claro que uma guerra como essa que Israel está impondo ao povo de Gaza é uma guerra que tem um reflexo nessa equação maior. E a gente não sabe que reflexos tem. A gente, quer dizer, eu, quando faço uma análise, digamos, de pura relação de força, é uma coisa absurda, é realmente um exército que a gente sabe tem uma tradição de brutalidade desde 1948, até mesmo de antes, mas ainda não era um exército, eram grupos, inclusive chamados de grupos terroristas. Né? Então, você tem essa complicação. Você tem, do ponto de vista estritamente, entre aspas, bilateral, a situação é muito difícil, realmente, para os que estão vivendo e estão resistindo em Gaza. Mas a coisa não se esgota no bilateral. Então, quando a gente não esgota no bilateral, a gente abre margens de possibilidades que, aparentemente, não existem e que podem ter dinâmicas próprias. Isso pode acontecer. Agora, convulsionar o Oriente Médio, convulsionar o Maghreb, mais do que já está, convulsionar o Sahel, mais do que já está, convulsionar certos países abaixo da linha, digamos, do Sahel, mais do que já estão, é convulsionar todos os lugares onde o Islã é muito importante e onde as organizações islâmicas têm as suas raízes que só os historiadores e os historiadores conseguem mais ou menos precisar, mais ou menos interpretar. Mas o que se sabe é que são organizações que têm uma carga histórica, que é a carga histórica gerada por quê? Pelo colonialismo.
pelo colonialismo, qualquer que seja ele, colonialismo de povoamentos, não povoamento, o que seja, né? Colonialismo costeiro, colonialismo interiorano. A gente pode brincar de classificações até a eternidade, até o juízo final. Mas o mais importante é nós estamos vivendo um momento cada vez mais perigoso em Gaza, cada vez mais perigoso Israel-Gaza, cada vez mais perigoso os imediatos apoios geográficos de que Gaza pode vir a desfrutar. Hezbollah, o Irã, a Síria, o próprio Iraque, não o Iraque, mas forças no Iraque, organizações no Iraque. É uma coisa que é complicadíssima e é imprevisível. Então, a gente tem que dizer, uma política realmente, entre aspas, racional, funcional, ocidental, tinha que pressionar Israel para realmente parar isso. Não é o que está acontecendo. Tirando as frasezinhas, os bibelôs em que os europeus são especialistas, ninguém está fazendo nada, não. Talvez a gente tenha, todos nós talvez tenhamos que pagar por isso. É um preço que vai chegar até nós, ainda que diretamente, pelas dificuldades aumentadas, no mínimo, no registro econômico, comercial, financeiro, tecnológico, tarará, tarará, tarará. Então, isso é o que eu posso dizer a você. Consuelo? Bom, Consuelo, o microfone está fechado. microfone fechado, Consuelo. Mas eu acho que a gente Na pode passar para o... sequência, Ah, isso. vamos ouvir a pergunta do Romero. Bem, boa noite. O som tá bom aí para todos e todas. Veja, primeiro eu quero parabenizar o Tadeu. Honra a diplomacia brasileira, depois que nós passamos. Muito bonita, muito boa, muito preparada e interessa, inclusive, o tema, porque eu também ando pesquisando um pouco aqui, porque na universidade que eu trabalho, nós temos um centro de estudos árabes islâmicos, né? Inclusive, tem um colega nosso que hoje à noite, às 20 horas, na TV A Comuna, ele vai fazer uma palestra sobre o tema. Ele é de descendência libanesa, defende a causa palestina, é tradutor de um livro de Hassan Kanafani, não sei se todos conhecem aqui, Retorno à Haifa. O nome dele é Ahmed Zogby. Ahmed vai estar hoje na TV A Comuna, o tradutor deste livro aqui, desta novela, desse grande escritor palestino, um grande escritor palestino que também morreu num atentado, né, o Hassan Kanafani. Então, eu queria parabenizar Tadeu, né, e dizer que o caminho que ele tomou eu acho muito interessante, né, da questão judaica ao sionismo. Eu acho que é um caminho fundamental para nos situar, né, nessa questão que é muito grave e tal. Mas eu queria chamar a atenção, Tadeu, para um tema, eu não sei se você pode ou quer comentar e tal, que é um pouco o nosso, eu diria, olhando para o nosso quintal, enquanto católicos e católicas, né? Que é o seguinte, e de um modo geral também cristãos, eu não diria só católicos e católicos, mas por exemplo, há uma presença muito forte de bandeira de Israel, na direita católica, na direita cristã brasileira, né? Significa dizer, há um certo sionismo cristão, e eu acho ele muito perigoso, muito perigoso. Aqui num país como o nosso é notório isso, né? E a justificativa deles é uma coisa que eu diria que é muito caro à tradição cristã. Porque, de fato, veja bem, a palavra Israel, ela é uma palavra carregada de uma semântica muito forte na nossa tradição. A história do povo de Israel, a história do Antigo Testamento e tal. Então, confunde muitos católicos se confundem com isso, né? Como é que eu posso agora atacar Israel, já que Israel está da nossa origem, nós somos um povo semita, como se, por exemplo, o Islã não fosse semita, como se o que nós sabemos do Islã é apenas o que está vinculado a Ismael, H e etc. Então, assim, há uma certa confusão teológica proposital, eu acho. É uma confusão teológica e ideológica que tem prejudicado muito as tradições cristãs ocidentais quando a palavra é Israel, principalmente para aumentar a islamofobia, para aumentar essa reação desumanizadora aos palestinos e, principalmente, embarcar dessa mídia ocidental horrorosa, essa é a palavra que a gente tem que dizer. Esses dias eu vi uma fala desse tal de Jorge Pontual, há anos que eu não escutava essa gente. Esse cara é um horror, esse cara é um mau caráter, esse tal de Jorge Pontual.
Então, assim, veja, isso aumenta mais esse clima, né, que o Tadeu descreveu tão bem agora, na sua fala, mais ainda. Então, se você puder comentar, seria interessante essa coisa desse sionismo cristão, essa presença de Israel nessa tradição, essas confusões, né, ideológicas com a palavra Israel e que, de certa forma, né, atinge a nossa tradição cristã. É isso, no mais, agradecer mais uma vez. Muito bom. É isso. Eu é que agradeço os seus comentários, a sua pergunta. Eu tenho que te confessar que aqui no nosso grupo, digamos assim, há pessoas muito mais habilitadas a te responder, até mesmo porque, digamos, esse campo de conhecimento, esse campo de buscar, o que a gente procura olhar, é um campo que eu não trafego muito bem, na medida em que eu acho que você tem que ter uma certa empatia de caráter religioso, até mesmo para criticar esse campo que você se referiu. Eu não sou religioso, então eu tenho menos, eu acho, menos capacidade do que os meus colegas aqui. Talvez alguém do nosso grupo possa complementar o que eu estou dizendo agora, como se fosse apenas a minha fala, uma coisa introdutória. Do pouco que eu conheço, existe realmente uma coisa muito importante, que tem origem até onde eu saiba, mas tem pessoas aqui que conhecem isso bem. Até onde eu saiba, tem uma origem numa coisa americana, numa apropriação em geral, de protestantes de determinadas seitas americanas e que tem uma visão escatológica de Israel. Israel, para eles, desempenha um papel fundamental na chegada ao final, na chegada escatológica ao juízo final, na consumação de tudo, que, no fundo, para esse tipo de teologia, eu acredito, é o bem maior. Bem maior não é o se viver aqui e agora. Aqui e agora estamos no Vale de Lágrimas. O bem maior é você acelerar com a sua virtude religiosa, com as suas ligações políticas, com as suas vinculações ideológicas, com o simbologismo de Israel, a coisa de assim, turbinar a chegada do juízo final. É uma coisa, eu vejo, louquíssima. Mas a teologia é muito sofisticada para mim. Tem muita coisa louca. E eu sempre penso sempre naquela frase que é atribuída a um dos pais da igreja: eu acredito porque é absurdo. Então, você vê que a minha visão é uma visão muito de fora. Mas aqui tem gente no grupo que conhece bem isso. O que eu posso dizer é que Israel é tão importante por causa das coisas, de uma interpretação literal da Bíblia. E o reino de Israel tem que vir, porque só o reino de Israel vindo, na cronologia do livro, qual é o livro dos mistérios, é o livro mais escatológico, mais misterioso da Bíblia, eu não sei de cabeça o nome, mas até já li, mas não me faz avançar muito. Mas isso é fundamental para eles. Então, essa gente, eles são, entre aspas, vidrados em Israel. Eles apoiam o Israel real, porque o Israel real vai nos conduzir ao momento ideal, que é o da consumação dos séculos. Isso é a minha visão muito simplista, provavelmente muito furada, mas é até onde eu consigo captar essa onda, que é terrorífica, terrorífica. Obrigada, Tadeu. E, na sequência, Márcio Gontijo. Gente, eu estou aqui, eu e o Conselho trocamos, né? Vocês devem ter reparado. Eu tô no celular dela, ela está no meu. Ô, Tadeu, eu queria fazer uma pergunta aqui, vi que a pergunta que não quer calar, e acho que é que causa mais confusão. Você vê uma luz no fim do túnel que não seja um trem que venha na direção oposta? É só isso, obrigado. Essa pergunta existe para a resposta, Márcio. Muita luz, muita luz. Tá? Eu confesso que eu não consigo ver isso. Eu estava até meio preocupado com essa minha incapacidade de ver
uma, uma reversão desse quadro. Mas quando eu comecei a ouvir realmente pessoas que se dedicam ao estudo desse tema, eu percebo que nós, que somos críticos a tudo que está acontecendo, nós que temos o horror pelo que está acontecendo, nós que procuramos nos situar de uma maneira informada realmente sobre o que está acontecendo, nós conseguimos fazer isso tudo. Mas quando chega na hora de propor, digamos, uma saída, qual é a saída? Todos os interlocutores que eu vi aos quais foi feita essa pergunta, eles não conseguiram estabelecer uma resposta clara. O que me leva a crer que essa saída ela depende ainda. Veja, coisa mais terrível, realmente. A história realmente, para mim, que não sou um otimista, a história caminha pelo seu lado mal. Essa situação horrorosa, ela está cada dia ela se torna pior. É uma coisa absurda. Quando a gente pensa, entretanto, que a gente, né, que hoje, né, é dia 24, e isso começou no dia 7, e que a operação que foi feita em 2014 levou 49 dias, e teve aqueles efeitos que eu pincei do livro do Ilan Pappe para vocês, a gente vê que a coisa, o absurdo tem uma capacidade de se manter que é verdadeiramente absurda. Eu acho que ainda vai chegar um momento em que certos interesses realistas, em especial dos países árabes do Golfo, eles vão pesar forte. Certos interesses dos egípcios de não ficar com essa batata quente para eles, que é a possibilidade de entrar muito palestino no Egito, vindo sobretudo de Gaza, é também uma coisa que vai mexer com eles, porque os palestinos de Gaza, eles são, obviamente, mais próximos. Eles são próximos, claro, eles se sentem, eu imagino, tudo que eu consegui ver, né, não tem muita pesquisa de opinião pública, mas eles se sentem representados por essas organizações, que são organizações não só militares, já são militares, mas são organizações de governo, tem política de governo, e são organizações que eu diria assim, eu vou inventar um pouquinho, de previdência social. E essa coisa, governo, ala militar, previdência social, é uma coisa que, no fundo, a gente entende bem, havia no Egito algo assim, que se chamava humanidade muçulmana. E até um pouco que eu sei, o Hamas, sobretudo, é uma espécie de, para usar a palavrinha do Moses Hess, é uma brotação da Irmandade Muçulmana. E o atual governo egípcio cometeu, entre aspas, um genocídio interno contra as massas da Irmandade Muçulmana. A organização disse: nós lembramos o que foi a brutalidade repressiva que levou que o Sisi quando deu o golpe, apoiado por todo mundo, resultou numa ditadura que hoje é formalmente um presidente, mas que a gente sabe o que é o Egito de verdade. Então, veja, todo mundo, se sou eu, a gente não pode pensar, em 3 semanas, em 4 semanas, eu que acompanhei algumas guerras, eu sempre, quando começava a guerra, eu dizia, esse negócio vai acabar em um mês, não é possível, não é possível. Eu pensava que a guerra na Síria ia ser curta, não é? Não foi. Eu pensava que depois que havia alguma possibilidade de as coisas não ficarem como ficaram, tão terríveis, na Líbia, no Iraque, na Síria. Mas a gente vai no Afeganistão, a gente vai colocando, porque é uma violência tal que você é levado pelos votos do seu coração a pensar numa coisa relativamente curta. A história caminha pelo lado mal, ela vai pelo lado pior. Eu acho que o lado pior aí, a gente vai ter muito padecimento, muita morte, muita destruição em Gaza. Mas, se os israelenses entrarem em Gaza, eles nunca terão, até agora, na história militar deles, encontrado um adversário que tenha esse tipo de preparo, de entusiasmo
e de, vamos dizer, treino militar, logístico, psicológico, para enfrentar uma guerra dentro de cidades, que é um tipo de guerra muito diferente. Os americanos têm alguma experiência dessas que eles tiveram lá no Iraque. Né? Eles se preocupam muito com essas coisas de guerra nas cidades. Eu ouvi umas 2 ou 3 vezes uma entrevista longa do ex-máximo general americano, general Miller, em que ele falava: a guerra futura é a guerra nas grandes cidades. A guerra clássica é uma guerra no campo. A guerra futura é nas grandes cidades. Nós, os americanos, estamos nos preparando para enfrentar as guerras futuras nas grandes cidades através de técnicas inteiramente novas. Ou seja, eles já estão se preparando para uma coisa que ainda não... Mas que agora Israel vai. Se entrar em Gaza, como ele diz que vai entrar, ele vai ter muita perda, ele vai ter que ser ainda muito mais brutal. Ele pode vencer, aquilo que eu repito, ele pode vencer militarmente, mas ele já perdeu estrategicamente, ele já perdeu em termos de... Por mais que você seja pró-Israel, se você não for cego, de várias formas a gente pode ser cego, mas se você não for cego, minimamente, se tiver um restinho de visão, que nem eu acho que eu começo a ter agora, eu estou vendo cada vez menos, não dá. Não dá para enganar mais. Israel está desnudado na sua barbárie tecnológica e o sionismo já não dá conta para inventar uma história paralela. Então, isso é o que eu poderia te dizer. Obrigado, Tadeu. E, na sequência, Gilberto Souza. Acho que é o Paulo Maldos, não? Faz tempo que eu estou Paulo inscrito. Maldos, eu anotei que era depois de você. Não, Mas pode ser o Paulo, apóstolo Paulo. tá Pode ser bom, o então, Paulo. Paulo Depois eu Maldos. passo. Tá, obrigado. São 3 observações e uma pergunta, bem rápido. Primeiro é o seguinte, Tadeu, será que a longo prazo essa situação de força concentrada, de violência brutal, massiva, industrial, como você falou, né? A consequência médio e longo prazo não seria aumentar a insegurança do próprio povo israelense dentro do território de Israel hoje? Será que o que eles vão conseguir com toda essa violência não é aumentar a própria insegurança no próprio dentro do território, né? Outra observação, também curto, médio prazos. Será que essa carnificina, esse genocídio explícito, também toda essa violência não vai começar cada vez mais imediatizada, né? Que é algo assim que eles não controlam também. Eles têm o controle da narrativa, mas não têm controle das imagens da violência, né? Que derrubam prédios inteiros com famílias, que infinidade de personagens que aparecem, uma jovem poeta assassinada, um filósofo assassinado, um intelectual tal assassinado, um político, um religioso assassinado, né? Essas inúmeras imagens de pessoas de referência da Palestina assassinadas pelos bombardeios. Será que também, a curto e médio prazo, isso não vai começar cada vez mais a fazer sombra à própria imagem do Holocausto? Quer dizer, quando você pensa no Holocausto, você vai começar a associar a essas brutalidades, né? Será que isso também vai começar, em termos da subjetividade coletiva, né? A gente começar a associar cada vez mais. Então, a tal das referências ao Holocausto, da brutalidade nazista, começar imediatamente fazer uma associação com essa brutalidade atual e mediatizada ao máximo, convencendo, né? E, assim, só uma observação do cotidiano, digamos, da guerra, no que diz respeito à sociedade, né? Eu participo de muitos grupos, né? Grupos antinazistas, grupos de direitos humanos, grupos de discussão internacional e tal, e eu vejo muita intolerância de pessoas que de origem judaica, muito intelectualizados, muita gente ligada a direitos humanos,
ligada a essa pauta, né? Assim, intolerância com relação à crítica. Então, se uma pessoa faz uma crítica ao Estado de Israel sobre tudo que a gente está falando aqui, né? A violência, o genocídio, por exemplo, a expressão genocídio, né? É impressionante a intolerância desse pessoal mesmo próximo da gente que ninguém está na área de direitos humanos. Pedindo expulsão, 2 grupos, pelo menos, que eu participo, pediram expulsão de pessoas que se referiram que Israel está promovendo como genocídio. As pessoas foram expulsas dos grupos. Usar a expressão Estado de Israel com prática de genocídio e tal. Expulsas. E assim, às vezes a pessoa faz uma formulação e aí tem 20 ou mais ataques assim muito violentos, que lembra a intolerância bolsonarista até, com relação a pessoas que expressam essas percepções, têm essas avaliações, como a gente está fazendo aqui mesmo. Esse mesmo diálogo nosso, por certos setores, a sua fala seria atacado com fala antissemita, como fala antijudaica, com fala assim, e com muita violência, assim, na expressão, né? E, por fim, a pergunta é a questão de propostas de 2 povos, 2 estados, né? Que a gente via muito circular até uns anos atrás, depois meio que sumiu. Será que não está voltando uma certa força? Será que essa não tem possibilidade de crescer, essa proposta, no sentido da busca desesperada de uma solução que termine com essa brutalidade atual, né? Essa proposta eu já vi, eu nunca mais tinha visto praticamente assim circular, e vem circulando com certa intensidade em alguns grupos, pelo menos que eu acompanho, né? Essa proposta da convivência pacífica, né? De 2 estados, 2 povos, 2 estados, Israel e Palestina. Obrigado, desculpe o tempo. Imagina. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que os seus comentários todos, o conjunto dos seus comentários, acho que mostra exatamente essa coisa de que está todo mundo desesperado e buscando sinais que permitam alguma coisa que permita parar a guerra. Chegamos a cessar-fogo, né? Isso é o objetivo máximo agora. Eu acho que tudo, na minha leitura, na minha audição, que você falou, acho que está tudo aí, né? Agora, a tua pergunta é outra coisa que realmente é a história. Você, há muito tempo, desde Oslo, nós, né, o mundo, os interessados imediatos, trabalharam com essa ideia de que a solução é a coisa dos 2 estados, que, aliás, é a solução que foi dada quando Israel se formou. Israel, desde 1948, não aceitou essa solução. Ao contrário, de 1948 a 2023, ele foi comendo a Palestina por dentro. Ele foi desagregando tudo que poderia se tornar um futuro Estado palestino viável. Há autores... Tadeu, né, ficou mudo, pelo menos para mim aqui. Vocês estão me Voltou, ouvindo, os voltou, outros? voltou agora. Era com você mesmo. Eu estava dizendo que essa solução de 2 estados, ela vem desde 1948. Ela não é operacionalizada desde então. Quando parece que vai acontecer, não acontece. O que se conseguiu, eu não sou especialista, mas o que se conseguiu, a minha percepção, o que se conseguiu em matéria de operacionalizar Oslo se revelou um terrível engano, um terrível equívoco. A operacionalização de Oslo, da maneira como foi feita, e foi feita muito parcialmente, ela destruiu o Fatah, ela destruiu a OLP e ela tornou a Autoridade Nacional Palestina uma voz, uma espécie de São João Batista. Ela só é uma voz que prega no deserto. Ela só pode fazer reclamações diplomáticas, ela só pode fazer discursos de protesto. E ela efetivamente funciona como mais um instrumento de contenção dos palestinos nas áreas ocupadas.
Então, se essa visão que eu tenho é uma visão aproximada do que é a realidade, a gente vê o seguinte: o desespero nosso é tanto que a gente está procurando qualquer coisa. Então, claro que qualquer coisa é quase a reação pavloviana a uma situação desesperadora. A gente, vamos dizer, como os cães do Pavlov, a gente saliva com a ideia de que é possível fazer dos estados pacíficos, irmãos. Só que você vai ao mapa. Você vai ao mapa e você vê o que é hoje, o que seria o futuro Estado palestino, independente, soberano, e que, na verdade, eu posso estar sendo muito forte, seria um Estado bantustão, totalmente desarticulado. Seria um Estado totalmente submetido, na verdade, a Israel, controlado totalmente por Israel, mas um controle que é, vamos dizer, chancelado com grande alegria, porque a gente se livrou do pior, pela comunidade internacional. Essa é a minha visão, que eu acho que pode pecar muito por um excesso de realismo. O excesso de realismo é terrível, como o excesso de idealismo também é terrível. Então, a gente está procurando alguma coisa para parar essa matança. A gente não encontra, mas a gente sabe que tem que parar a matança. Eu acho que vamos dizer, as mobilizações que estão começando a crescer, alguma nos países do mundo islâmico, certamente são grandes. Né? A gente vê o tempo todo, né? Grandes manifestações. Nos países fora do mundo islâmico, onde tem população islâmica importante, também há manifestações significativas. Agora, se você pensa, por exemplo, eu soube outro dia, quer dizer, eu não vi, porque eu também não tenho muito tempo sobrando aí, meio complicado, mas soube que houve uma manifestação importante em São Paulo. Eu fiquei muito feliz com isso. Não foi gigantesca, mas foi uma manifestação. Teve o seu significado, que teve a sua presença, teve o seu, digamos, a sua dimensão de massa. Aqui em Brasília, eu fui a 2 manifestações muito pequenas, eu sabia que iam ser pequenas. Eu acho, eu sou muito ruim para calcular o número de pessoas de manifestação, também por falta de prática. Mas nessas 2 manifestações, eu acho que a segunda foi maior do que a primeira. Né? Mas todos os oradores, que tinham posições muito boas, todos eles todos faziam, muito justificadamente, a crítica tão radical quanto possível, algumas vezes tão radical que quase chega a ser absolutamente descolada da realidade, mas críticas justas. O problema é que, não, além de dizer que a situação é intolerável, que está acontecendo o que está acontecendo, que pode ficar muito pior, as soluções são soluções totalmente idealistas, totalmente voluntaristas, totalmente divorciadas do que seria o curso real da história. Então, eu acho que a gente tem que ter a paciência de esperar, mas a gente tem que ter o cuidado de não embarcar de novo em ideias requentadas que nunca foram. Israel nunca deixou que elas funcionassem. E Israel é perito em não deixá-las funcionar. E Israel é perito em acertar o jogo com os Estados Unidos e, com isso, fazer com que nada funcione. Então, eu não consigo ver hoje, né, estou me repetindo, já falei isso um pouquinho, umas perguntas atrás, eu não estou conseguindo hoje ver uma luz. Eu acho que a gente está condenado ainda a passar algum tempo, não sei quanto tempo, tomara que seja pouco tempo, mas a minha experiência de acompanhar esse tipo de situação limite para mim foi sempre muito ruim, porque as coisas se prolongaram, e tudo que foi destruído no Oriente Médio nunca mais foi recomposto. O que foi destruído não foi recomposto. Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade, eu acho. A gente não, porque nós somos muito voltados para uma virtude. Uma virtude, eu não estou fazendo crítica não de nada, nós somos. Nós temos essa coisa, a gente gostaria que o mundo fosse outro. A gente está empenhado existencialmente
mundo seja outro. Mas a gente, quer dizer, eu acho que esse empenho mobiliza todos nós. Não há nada melhor para dar sentido à vida que uma boa causa, né? Uma vida que não tem uma causa norteante é uma vida que é mais complicada. A vida com uma causa norteante funciona, mas a causa norteante não necessariamente é para aqui e agora. O problema é que essa situação não dá para ficar esperando 10 anos, não dá para ficar esperando 20 anos, não dá para esperando um ano, não dá para esperando 6 meses. A gente pode pensar num mundo, caminha para ser um mundo totalmente outro. Está tudo apontando para o totalmente outro. A gente vai conseguir uma sociedade solidária, uma organização econômica não exploradora, não extrativa, não isso, não aquilo. A gente sempre pode, a gente não pensa que isso vai ser em 3 anos mais. 3 anos mais a gente quer ver se a gente consegue ganhar pela eleição. Isso é preocupante, a gente não sabe se vai ganhar, mas a gente está fazendo o que pode. Né? Se é uma coisinha pequenininha ganhar uma eleição, também é importante ganhar uma eleição. Agora, o mundo mudar, Israel mudar, a relação absolutamente apartheísta de Israel, e que vem de 48 e vem até adiante, é preparada para estourar em 48. Eu acho que esse tipo de sinal constante. É só ler um pouquinho da história de Israel e da Palestina desde 1948. A gente se dá conta que o lado bom da história tem sido sistematicamente abusado. Então, a gente tem que aceitar, não é aceitar de bom grado, é aceitar com olhos abertos que o lado mal ainda vai continuar. E a gente tem que esperar, porque está além de nós. A gente faz o que pode, a gente se indigna, a gente participa, a gente faz isso e faz aquilo. Né? Eu, por exemplo, pelo menos, fico desesperado, porque eu tive essa experiência lá atrás. Eu peguei, tive uns livros sobre isso. E eu deixei para. A agenda é tão assim, demandante no cotidiano. Eu dei, não, isso aí eu vou ler depois. Agora, com essa coisa terrível, eu acho que uma máquina está se montando, eu acho que a probabilidade dela se desenhar concretamente aumenta cada dia que passa. Então, eu estou agora no meu lado obsessivo, eu juntei todos os meus livros, agora não tem jeito, agora não é possível, eu não aguento mais não entender isso, eu não entendo isso. Eu continuo não entendendo, eu consigo fazer os desenhos, eu consigo desenhar uns portulanos, aqueles mapinhas vagabundos, né, que os navegadores antigos usavam. Mas eu quero um mapa mesmo, eu quero um mapa todo, arrumadinho, geodésico, isso, aquilo, e ninguém me dá esse mapa. E eu desconfio que ninguém me dá, porque ninguém tem. Então, é isso que eu posso dizer. Eu acho que a tua visão é uma visão, eu acho que alta, uma visão generosa, uma visão que não quer desesperar, não quer se desesperar. O mundo está precisando de esperança e não de desespero. Eu acho que eu talvez esteja indo além do que me é devido, digamos, do que me é permitido. Mas eu acho que o nosso grupo é muito isso. E eu, que sou uma pessoa tão cética, tão desconfiada, tão realista, eu aprendo muito com vocês. Vocês me dão, digamos assim, aulas de esperança que, independentemente de eu embarcar na esperança de vocês, essas aulas de esperança que eu tenho a cada terça-feira, elas são úteis para mim, porque eu solto e entregue a mim mesmo, eu sou realista, o que me desespera. Obrigada, Tadeu. E agora vamos ouvir a pergunta do Gilberto Souza. Eu primeiro agradecer a sua contribuição. Você nos ajudou, e acho que é um desafio do nosso campo, de fugir à estrutura de discurso que o Estado de Israel produz nos acontecimentos lá na Palestina.
que é fazer a narrativa de fatos isolados. Cada fato é como se fosse uma fotografia. Tira-se a fotografia daquele momento e nessa fotografia, ela vista isoladamente, como, por exemplo, aconteceu dia 7 de outubro, seguramente todos ficamos assim, e a comunidade internacional indignada com um ato terrorista, bárbaro, contra civis em Israel que estavam no kibbutz, uma festa com jovens progressistas no Estado de Israel que acolhe tão bem a comunidade LGBTQI+, que o aborto é liberado, pautas liberais são postas assim em evidência, a propriedade da terra lá é comum, assim, esse imaginário de Israel, ele, quando ele é visto dentro de um processo, esse recuo que você fez na longa história, ajuda a perceber que o Estado é um Estado opressor, é um Estado colonialista. E se você pega, por exemplo, na história, a ONU hoje completa aniversário, é interessante que quase ninguém mais fala que em 1975 a ONU condenou, numa Assembleia Geral, o Estado de Israel por prática de racismo. A ONU, na sua Assembleia, 2/3, qualificou o sionismo como uma prática, como uma variante de racismo. Isso foi revogado em 91, até por pressão de Israel, que trabalha muito bem. Israel tem um departamento de marketing impressionante. O Paulo Maltes colocou aí, eu vejo nos debates que eu participo, ainda mais por ser católico e convivendo com irmãos judeus, eles falam, Gilberto, e logo você, tá vendo aí, ó? Daqui a pouco você vai defender o deicida, que nós somos deicida de novo, aí, tá vendo aí? Você tá, aí eles vão lembrar que a missa até 1962 tinha dizia que os judeus eram traidores de Cristo e por aí vai. Tem uma capacidade de discurso impressionante. Aí agora, Tadeu, vem o que eu queria combinar contigo, eu acho muito bacana, que a síntese que eu levo é Israel ganha a guerra militar, mas do ponto de vista estratégico, ela vai perder. Agora, ela perde em que sentido, Tadeu? Porque os dois estados, na relação da contradição da história, essa proposta foi inviabilizada por Israel. Mas Israel só se justifica também dentro do contexto dos dois estados. No momento que Israel operou para desconstruir a possibilidade de dois estados, qual a saída? É a saída lá atrás, posta em evidência por Hannah Arendt, que questionava um Estado judeu. Quem vai questionar Hannah Arendt, né? Liberal, tal, o intelectual de grande calibre. Qual é essa proposta que a gente vai estar trabalhando? Vai ser fazer de Israel um Estado plurinacional, com a democracia liberal, cada pessoa um voto, o palestino vai ter direito a voto, já que 20% da população de Israel é palestino, é árabe, israelense. Como é que é isso, né? E se hoje, aí eu concluo, o Lula recebeu ontem, né, o cantor um ativista de direitos humanos, do grupo... Qual é o nome Roger do grupo? Exatamente. Floyd. Que foi questionado, foi chamado de nazista, porque quem fala contra Israel automaticamente é um nazista, né? Qual a solução, a visão que você vê a situação atual é inviável. A construção histórica que os estados, que a ONU construiu de dois estados, Israel sabotou, tornou ela inviável. Qual a solução? Que aquilo vai ter que ter. Se não tem hoje, vai ter que ser construída, porque a matança vai levar à situação assim de desconstrução da imagem do que resta da imagem de Israel progressista. E para terminar, um belo salmo, assim, talvez um dos mais bonitos, ele começa assim: à beira dos canais da Babilônia, nos sentamos e choramos. Lindo esse salmo. Sabe como é que ele termina? Sonda-me, ó Deus, aí vai dizendo, olha só que ele termina. Vê
se anda no caminho fatal e pede para que execute as crianças, jogando-as, as crianças dos filhos, os bebês do inimigo, na parede para que elas morram. Olha o discurso religioso, né, que fundamenta, de alguma maneira, a agressão de Israel. Por fim, termino. Obrigado. Desculpe ter prolongado. Eu que te agradeço os teus comentários, as tuas observações. Eu acho, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo, nós como grupo, nós como indivíduos, nós estamos vivendo um momento, uma situação tão limite, que eu acho que é quase como assim a volta do reprimido, o inconsciente volta a galope, porque foi reprimido por um superego super atento. Eu acho que a situação, realisticamente, não tem saída agora. Não há como a gente, nós aqui, quer dizer, a saída vai ter que ser construída, e a saída, em geral, em política internacional, é construída em cima do que os estrategistas chamam a realidade no terreno. A realidade no terreno força, né, porque ela emite sinais tão fortes que ela força, às vezes, os principais parceiros e os grupos em combate, os seus apoios e os principais potências internacionais a dizer: esse negócio aqui está arriscado a descambar para algo que nem nós, grandes potências, poderemos controlar. E eu acho que aí tem. Espero que eu não esteja sendo irrealista, mas eu acho que tem uma coisa aí que nós não falamos, que se chama o petróleo, e a outra coisa que nós não falamos, o Estreito de Hormuz. Quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã. Quem controla o Estreito de Hormuz controla o tráfego de um percentual alto do petróleo que é construído no mundo. Então, essa guerra, ela vai continuar, eu acho. Eu não sei por quanto tempo, repito, gostaria que eu terminasse hoje, mas é irrealista da minha parte, que é isso. E não há saída hoje articulada. Há, sim, uma resistência enorme dentro de Gaza, uma disposição enorme a lutar dentro de Gaza, e há uma determinação absurda das forças israelenses de fazerem e expulsarem a população de toda a faixa de Gaza para um lugar que não existe, porque é um lugar controlado por outra grande potência médio-oriental, que é o Sinai, e que é controlado por quem? Pelos egípcios. Os egípcios não podem permitir que eu acho. Eles não podem ceder. Se eles cederem, eles estão se colocando, o regime egípcio atual, as forças dominantes atuais no Egito, estão se colocando numa situação perigosíssima. E se há algo que as forças dominantes em cada estado, elas têm perfeita noção, é de quando alguma situação é muito perigosa para elas. Aí acabou a graça. Então não tem chance disso acontecer. Não tem chance de chegar a cenário. Tá? Então, a prática do genocídio é o que um jurista chamado Segal, é um jurista que eu nunca tinha ouvido falar. Ele é um judeu, antisionista. Se eu não me engano, a sogra dele está entre os presos lá. Sogra, entre os reféns do Hamas. Eu não tenho certeza, acho que eu li algo sobre isso. E ele disse: olha, eu escrevi esse artigo apesar da minha sogra estar na situação crítica, porque eu sei o que ela me pediria para escrever esse artigo. E o artigo, ele diz textualmente, o título do artigo é: o que está acontecendo em Gaza é um caso típico de genocídio. Então, os israelenses vão ter que cometer o genocídio. Eles estão cometendo em fatias. Eles já, em certos momentos, eles fazem em grande escala. Mas agora eles vão ter que fazer uma coisa de escala muito maior. E é evidente que isso não vai poder passar. Por quê? Porque o mundo todo está vendo.
Não é aquela coisa abstrata que a gente recebia, o jornal, tinha duas fotografias. Não, nós estamos submergidos, até eu diria, num mar de informação, 90% dela inútil, mas é um mar de informação. Então, eu acho que não adianta a gente pedir por uma saída, no sentido, né? Você pode elaborar, se você, Gilberto, juntarmos as três aqui, nós, passarmos uma tarde com papel e lápis na mão, a gente elabora uma solução que não tem o menor valor, mas a gente elabora. Tem que sair uma solução a partir dos interesses e das forças e das grandes potências. Não é no Conselho de Segurança, com alguém vai bloquear o que quiser dos membros permanentes, mas tem que ser uma espécie de, entre aspas, consenso médio entre as verdadeiramente grandes potências. E esse consenso médio só se desenhará para conter a coisa, não é para resolver a situação, é para conter a coisa, quando a coisa começar a se revelar insustentável na sua brutalidade, até mesmo para os grandes amigos de Israel, em especial os Estados Unidos, secundariamente a Europa, seja a potência hegemônica e o continente, a Península Europeia, que criou a questão judaica, né, com o auxílio imprescindível do cristianismo, e criou a questão palestina, com a criação do Estado de Israel e a não implementação do que foi determinado na criação. Então, eu acho que eu não consigo. Eu sei que o que eu digo não é nada animador, mas eu não consigo, honestamente, ver agora nada animador. E aí é nesse momento que a gente não vê nada, de repente os grandes atores rolam uma saída, nem que seja para evitar que Gaza se torne Nakba aumentada, intensificada, à vista de toda a população do planeta. É o que eu posso dizer. Obrigada, Tadeu. E agora a pergunta do Pisolato. Boa tarde a todos. Desculpe um pouco pelo atraso. Parabéns, o Tadeu. É tanta informação, Tadeu, que, no fundo, eu já fui até um pouco contemplado, e o assunto está dentro de uma abrangência geopolítica. Eu fazer apenas alguns apontamentos. O que parece que está já configurado é de que existe um perdedor, que é o Zelensky, nesse processo, e um ganhador, que é o Maduro, né? Por enquanto. Uma especulação, no final de semana, o Silvio Tender esteve aqui em casa, e ele é judeu e não sionista, e comentando sobre isso, ele disse, olha, não resta dúvida que o Netanyahu vai para uma prisão perpétua, vai para um tribunal como primeiro passo, depois de toda essa carnificina, para eles tentarem resgatar alguma coisa. Então, não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu queria voltar um pouquinho ao que o Paulo e o Gilberto comentaram. A questão dos dois estados, ela ficou praticamente inviável, né? Você acabou de expor isso. Uma outra alternativa seria um estado multiétnico, que a desproporção foi um pouco a solução na época, para a África do Sul, né? Você entende disso muito melhor do que eu, que acompanhei como um leigo. Não há, hoje o acúmulo de força não permite nem colocar esse tema, essa proposta em pauta. Seria isso, obrigado. Eu que te agradeço, Solato. O que o Silvio Tendler disse muita gente está dizendo, quer dizer, não se fala em prisão perpétua, se fala em perda de poder e prisão. Agora, esse meu lado, né? Esse meu lado. Outro dia eu estava dizendo para os amigos
que eu acho que, de repente, o meu nome deveria mudar. Meu nome deveria passar a ser Tadeu Cassandro, porque eu sempre me sinto trazendo uma visão, algo, digamos, enlouquecida, mas que responde a certas dimensões da realidade. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem o que o seu amigo cineasta disse, o seu Tenda, deve de acontecer. Não penso que seja uma coisa de muito tempo. Eu não quero deixar de se lembrar que um outro primeiro-ministro israelense, o Ehud Olmert, uma coisa assim, o nome ainda, né? Eu me confundo um pouco, foi condenado por obstrução de justiça, foi condenado por suborno, uma coisa de corrupção mesmo. E ele foi condenado a menos de 2 anos de prisão. Não sei se cumpriu os 2 anos, mas veja isso. É claro que o crime, o crime do Ehud não é comparável ao crime do Netanyahu. Mas a verdade é que Netanyahu, dentro do esquema israelense, ele tem que responder, se ele perder o poder, pelos crimes, entre aspas, menores, que ele já cometeu, que são a mesma coisa. Corrupção, obstrução de justiça, isso é só. Ninguém vai, em Israel, querer colocá-lo como bode expiatório de uma guerra que foi imposta por ele como chefe de Estado, né? Mas pelas Forças Armadas israelenses, pelo establishment israelense, se conseguiu fazer um governo de união nacional. Então, esses dados nos indicam que mesmo, poxa, você era assim super radical, talvez seja a palavra, mas super desmesurado, acho que é melhor. Nada indica que, com terminada a guerra, que a gente não sabe quando vai terminar, no contexto da guerra, acabou, cai o governo, porque caiu o governo, vira um personagem comum, ele é rapidamente julgado pelos crimes que ele já estão parados, né? Processos, ele é condenado. Mesmo que ele fosse condenado a uma prisão, não como erro de menos de 2 anos, mas uma prisão de 20 anos, a minha pergunta, se eu estivesse com o Silvia, em que isso resolve a questão palestina? Em que isso, além de satisfazer a consciência ético-moral de uma parte da população israelense e de uma parte da comunidade israelense, a comunidade judaica no mundo, o que isso pesa nessa grande equação? Eu acho que o peso é relativamente diminuto. Então, essa coisa eu acho que é meio exagerar o significado, além do psicológico social, sobre a população de Israel. E Israel sair dessa crise para se tornar outro Israel, a meu ver, já é algo, sendo as forças que atuam em Israel, as forças que atuam em Israel, isso que eu disse, não existe esquerda. A esquerda foi dizimada, ela não tem nem como. O que existe são pessoas extraordinárias, defensoras dos direitos humanos, pessoas que fazem relatórios e que dizem a verdade e pagam por isso. Pessoas que pertencem a uma NGO, B'Tselem, pessoas que pertencem a uma outra NGO, que é a mais 947, e tem outras. Mas essas duas são israelenses mesmo. E elas dizem coisas muito semelhantes. E eu tenho uma maior admiração pelos jovens israelenses judeus, sionistas, e jovens árabes israelenses que trabalham junto nessas coisas e denunciam. Mas entre denunciar e a denúncia ter um efeito real, adquirir efetividade, há um mundo de distância. Há um mundo de distância em geral. Em Israel, há 3 mundos de distância.
Porque a gente não pode esquecer essas manifestações todas que houve, as massas de israelenses, bandeira de Israel, né, querendo a queda do Netanyahu, porque o Netanyahu estava atacando a democracia e tal, e tal. É uma democracia que é inexistente de fato. Essa gente que estava protestando é de direita. Essa gente que estava protestando, ela ela inclusive chegaram a ser agressivos com os poucos palestinos, eu chamo palestinos, que são árabes que vivem em Israel. Uma pequena parte 20% da população israelense, que é árabe, uma pequena parte se animou aí a essas manifestações e foram escorraçados das manifestações. Isso é um dado. E o outro, que é mais profundo, eu não sei de cabeça aqui o nome do... Mas tem uma historiadora israelense que vive em Israel, é muito, muito, muito criticada, muito isolada. Ela tem importância fora de Israel. Israel ela não tem quase nenhuma importância. Aí foi muito perseguida. Né? Ela, quando foi julgada, foi um processo contra ela, e ela recusou, disseram que ela não queria proteção policial. E ela disse, olha, não, porque ela não confiava na proteção policial. Ela disse, eu tenho 2 filhos grandões e fortes, a gente vai comigo. E ela levou os filhos de guarda-costas. Né? E essa senhora, ela mostra, os trabalhos dela são de primeiríssima ordem. Tem um livro dela já traduzido, lançado aqui no Brasil. Ela mostra o sistema educacional israelense para os israelenses, que não são árabes, como eles cultivam na criança, desde o primeiro, do grau mais elementar, até o momento que eles vão para o exército, até o momento que eles se estabelecem na vida, uma visão totalmente subhumana do outro, isso que o Pape chama, né, a visão que torna o outro subhumano. Então, você ou elimina o outro, ou você desqualifica totalmente o outro, mas, de qualquer forma, você mantém o seu esquema de dominação. Eu acho que se a gente não conseguir entender o Estado de Israel na sua crueza e na sua crueldade, é o Estado de Israel, eu me refiro, o Estado de Israel real, não o Estado de Israel que nos encanta, aquela beleza toda, a tecnologia, os grandes pensadores, né? Inclusive o Moses Hess, que é um dos... Está lá, tem um túmulo lá onde ficam os grandes pais da pátria. Moses Hess está lá, né? Que é uma figura interessantíssima, a meu ver. A trajetória dele já é muito interessante. Mas e a gente... Nossa, Martin Buber, e vai para aí. Gershom Scholem. Você pode construir um Israel ideal com muita facilidade. Agora, chegar ao Israel real exige a pesquisa. Então, eu acho que a gente está nessa. A gente não tem saída. A solução de 2 estados cria um Bantustão, se for aceita por Israel. Nada indica que ela será aceita. Ele continua avançando o sistema de colonizador, a colonização de povoamento continua avançando, e eu não desconto que, terminada essa confusão em Gaza, se eles conseguirem empurrar toda a população de Gaza, só para metade, né, sair do norte para o sul, eu não desconfio, eu não desconto que eles vão bolar uma situação com um muro de 10 metros de altura, em que eles pegam mais uns tantos quilômetros quadrados para colonizar. Então, tem uma pulsão colonial, de povoamento, de apartheirismo, de intolerância, que se estabeleceu, se construiu com muito cuidado, com muito investimento, como dizia quando eu era garoto, os mais velhos diziam, massa cinzenta. Então, é um investimento em massa cinzenta. Então, eu acho que eu não vejo. Eu vejo que a gente tem que tentar parar essa matança. Qualquer coisa serve para parar essa matança. Qualquer coisa que a gente possa fazer, por mais inócua que seja, né? Tal como
comparecer, manifestação, fazer isso que a gente está fazendo hoje. É inócuo. É, mas não é inócuo. Mostra uma solidariedade. E mostra uma solidariedade que a gente faz aqui e que se faz no mundo inteiro. Nós todos, os solidários, como a Palestina, somos uma minoria. Mas é daí, é da vida. Um dia, quem sabe, a gente vira a maioria. Eu não creio que eu viverei tanto, mas espero que meus netos, os filhos do meu neto, quem sabe, cheguem a ver isso. É um pouco isso. É desesperador. É desesperador não ter saída. As saídas foram destruídas por Israel. Ele nunca respeitou o que foi acordado. Ele recebeu a membresia, como dizem os hispanohablantes, a membresia da ONU, com a condição de fazer X, Y, Z. Ele pôs a membresia no bolso e fez K.O. Nocauteou o que estava acertado. E depois de nocautear, a cada vez que ele pôde, ele criou a situação para dar mais outros movimentos expansionistas e para fazer aliar, crescer. Trouxe os judeus não só da Europa, trouxe com a queda da União Soviética, ele trouxe uma quantidade grande de judeus da Rússia, que inclusive mudaram, como se fosse possível, para pior a cena ideológica. O reacionarismo do sionista foi muito fortalecido pelos judeus que vieram da Rússia. Já não eram mais os judeus socialistas, não eram mais os judeus da Polônia, do Bund, era outra gente. Eram pessoas que queriam chegar a Israel e fazer a vida, e fizeram. Tem grandes e importantes líderes vindos do que foi a União Soviética. Eu sei que não é animador, mas eu não posso dizer outra coisa. Obrigada, Tadeu. Eu gostaria de saber se teve alguém que não foi contemplado para fazer a pergunta. Bem, todo mundo se manifestou, então eu queria agradecer muito, Tadeu. Você, como sempre, nos traz um conteúdo sólido, com uma apresentação extremamente didática. E nós gostamos muito e gostaríamos de fazer um pedido, é que você colocasse essa palestra nos nossos grupos, para que a gente pudesse revisar o muito que aqui ouvimos. Você se diz não religioso, porém, Tadeu, você é uma das pessoas de maior religiosidade que eu conheço. Tá? Você é rico em valores desejáveis. E, apesar, você se diz muito realista, mas como ninguém vive só de realidade, é para isso que esse grupo aqui se encontra a cada terça-feira, para nos abastecer com forças e dar continuidade à nossa luta. E terminando com mais um agradecimento, eu gostaria de deixar aqui um poema em solidariedade aos irmãos palestinos. Som dolorido da prece ecoa além das bombas, no suplício intervalado de cada explosão na alma, fragmentos de uma história além das raízes da memória. Não se pode anestesiar palavras nesta colonização dos corpos. Tolerância e justiça jazem soterradas, incendiadas, espalham rastros de destruição
em um povo desamparado na fragilidade da vida, exilado na resistência, no direito universal de existir. Que as trágicas luzes dos mísseis, impingindo tanta tortura aos olhos sociais, sejam, quem sabe, luz para além dos limites da esperança. Chama Travou. Aí. Eu tá mudo. Consuelo, o microfone está mudo. Acho que travou, Travou. Márcio. Travou. Pede ela para ir para o seu aí, Márcio. Pra gente ouvir o resto da poesia. E aproveitar e dar parabéns pro Tadeu. Verdade. Enquanto a Socorro não volta, a Consuelo não volta, o Romero está convidando, e eu reforço o convite, vai começar uma live agora na TV Comuna, para discutir um pouco sobre esse conflito desde uma perspectiva teológica. É muito interessante. Vai estar ele, Teologia, História e Crítica do Sionismo, né? Com ele e com Ahmed Zogby. Acho que é isso o nome. Qual é a TV? TV Qual é a Comuna. TV? É só escrever lá no YouTube, TV Comuna. Eu mando para você agora. Eu reenvio para o grupo nosso agora. Tá ok, obrigado. Gente, a minha incompetência é evidente, né? Que eu não dou conta de me dar bem com a máquina. Eu gostaria, então, estou reiterando o agradecimento ao Tadeu e agradecendo a presença de todos e aguardamos todo o grupo na próxima terça-feira, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Tadeu. Tchau. Tchau. Abraço Vai, grande para todas, para todos. Tchau. Muito obrigado, Tadeu. Valeu, Tadeu. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Tadeu. Se tiver à Obrigada. disposição do Tadeu gravada, bota no grupo. Eu Sim. perdi boa parte. Eu vou Obrigada. colocar ainda hoje aí. Aí eu vou Valeu. depois, olha, eu vou, para a Consuelo saber que eu anotei o pedido dela, eu vou pegar, está manuscrito, né? Eu vou ter que escrever direitinho, e aí depois que eu conseguir mandar, eu mando para o grupo, ou mando para o grupo, ou mando individualmente para vocês, tá bem? Tá bom. É isso. Valeu. Obrigada. Muito obrigada a todos. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Abração. Tadeu. Parabéns mais uma vez aí.